Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos mergulhar numa das parábolas mais impactantes e diretas que Jesus contou. A parábola dos talentos, que encontramos em Mateus 25. Essa história não é apenas uma lição sobre dinheiro ou finanças, mas uma revelação profunda sobre como Deus se relaciona conosco e o que Ele realmente espera de cada um de nós. Prepare-se, porque essa mensagem pode transformar a maneira como você enxerga sua própria vida. A parábola começa com um homem rico que, antes de viajar, chama seus servos e confia a eles os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2, e a um terceiro 1 talento. E o texto diz que ele distribuiu a cada um segundo a sua capacidade. Depois disso, ele partiu. O primeiro ponto fundamental que precisamos entender está logo aqui, no início. Deus é o dono e nós somos os administradores. O texto é claro. O Senhor entregou os seus bens. Nada do que aqueles servos receberam era deles por direito ou origem. E assim é conosco. Tudo o que temos e somos vem de Deus. Nossos dons espirituais, nossa inteligência, as oportunidades que surgem, os recursos financeiros, nosso tempo, nossa influência e até mesmo o fôlego de vida que temos agora. Como diz o Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Reconhecer isso é o primeiro passo para uma vida de propósito. Nós não somos donos, somos gestores de algo muito precioso que nos foi confiado. O segundo ponto é que Deus distribui de forma diferente, mas sempre justa. Veja que cada servo recebeu uma quantidade diferente de talentos, de acordo com a sua capacidade. Isso nos ensina que Deus nos conhece individualmente. Ele sabe exatamente o que podemos suportar e administrar. Ele não nos dá um fardo maior do que podemos carregar, nem nos exige um resultado igual para todos. A justiça de Deus não está em dar a todos a mesma coisa, mas em esperar de cada um uma resposta fiel e proporcional ao que foi recebido. Muitas vezes, nós caímos na armadilha da comparação. Olhamos para o lado e pensamos, por que fulano tem 5 talentos e eu só tenho 1? Mas a injustiça, aos olhos de Deus, não está em receber menos, está em não fazer nada com o que se recebeu. Jesus mesmo disse em Lucas 12:48, porque a quem muito foi dado, muito será exigido. O foco não deve ser a quantidade, mas a fidelidade. Agora vamos ao coração do problema apresentado na parábola. O servo que recebeu 5 talentos, trabalhou e ganhou outros 5. O que recebeu 2, fez o mesmo e ganhou mais 2. Mas e o servo que recebeu apenas 1? O que ele fez? A Bíblia diz que ele cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. E aqui está a terceira grande lição. O problema não é ter pouco, é enterrar o que se tem. Note que esse servo não perdeu o talento, não o desperdiçou com coisas erradas, nem o roubou. Ele simplesmente o enterrou. Esse ato de enterrar o talento é um símbolo poderoso de várias atitudes que podem paralisar nossa vida espiritual. Enterrar o talento representa um medo de assumir responsabilidades. É mais fácil não fazer nada, porque assim não corremos o risco de falhar. Representa também o comodismo espiritual, aquela zona de conforto onde não crescemos, não nos desafiamos e não produzimos frutos para o reino. É a religiosidade sem vida, cheia de conhecimento, mas vazia de prática. Esse servo até conhecia o seu senhor. Ele disse, eu sei que o Senhor é um homem severo. Ele tinha informação, mas não tinha relacionamento. Não tinha confiança. Ele via Deus como um tirano, não como um pai generoso, que se alegra com o nosso crescimento. E esse é um perigo que todos nós corremos. Conhecer a letra da lei, mas não conhecer o coração do legislador. Isso nos leva diretamente ao quarto ponto. O medo paralisa, enquanto a fé produz. Os 2 primeiros servos agiram. Eles se arriscaram, negociaram, trabalharam, se expuseram e, como resultado, multiplicaram
o que receberam. Eles confiaram que o Senhor ficaria feliz com o esforço deles, mesmo que houvesse o risco de perder. Já o terceiro servo escolheu a aparente segurança da inércia. Ele pensou: se eu não fizer nada, pelo menos não perco nada. Mas no reino de Deus, a lógica é diferente. No reino de Deus, não usar é o mesmo que perder. A fé nos impulsiona para a ação, para o movimento, para o crescimento. O medo, por outro lado, nos acorrenta à estagnação. Como diz a Escritura em Romanos 1:17, o justo viverá pela fé. Viver pela fé é sair da nossa zona de conforto e usar os talentos que Deus nos deu, confiando que Ele está conosco. Depois de um longo tempo, o Senhor voltou para ajustar as contas com seus servos. E aqui chegamos ao quinto ponto: o julgamento. É inevitável. A volta do Senhor na parábola aponta para a realidade do juízo final. Um momento em que todos nós, sem exceção, prestaremos contas do que fizemos com o que recebemos de Deus. O apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios 5:10: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O ponto crucial aqui é que não seremos julgados por comparação com os outros. Deus não vai perguntar ao servo de um talento por que ele não produziu 5. Ele vai julgá-lo com base na sua fidelidade pessoal, com aquele um talento que lhe foi confiado. A pergunta será: o que você fez com o que eu te dei? E qual foi a recompensa para os servos fiéis? O Senhor disse a ambos, tanto ao de 5 quanto ao de 2 talentos, as mesmas palavras: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Essa é a 6ª lição, e ela é surpreendente. A recompensa pela fidelidade não é descanso ou aposentadoria. É mais responsabilidade. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Deus recompensa nossa fidelidade neste mundo, nos dando mais autoridade e participação no seu reino. A maior recompensa não é material, mas relacional. Participe da alegria do seu Senhor. É entrar numa intimidade e parceria ainda maior com Deus. Finalmente, chegamos à dura verdade da parábola, que se revela no destino do servo infiel. Quando ele devolveu o talento que havia enterrado, o Senhor o chamou de servo mau e negligente. Note bem, ele não foi chamado de mau por ter feito algo terrível, mas por não ter feito o bem que poderia e deveria ter feito. Isso nos mostra que, para Deus, a neutralidade não é uma opção. O reino de Deus não funciona com espectadores sentados na arquibancada. Ele é construído por participantes ativos no campo. Os dons que não usamos, as oportunidades que ignoramos, o tempo que desperdiçamos. Tudo isso se torna uma evidência contra nós mesmos. Como diz Tiago 4:17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. A omissão é um pecado tão grave quanto a comissão. O Senhor então ordena que o talento seja tirado dele e dado ao que tem 10. E o servo inútil é lançado fora. Então, depois de refletir sobre tudo isso, a parábola dos talentos nos confronta hoje com uma pergunta muito pessoal e direta: o que você está fazendo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Talvez você pense que tem pouco a oferecer, apenas um talento. Mas a lição de hoje é clara. Não importa a quantidade, importa a fidelidade. Pode ser um dom de ouvir, uma habilidade na cozinha, um pouco de tempo livre, um recurso financeiro, uma palavra de encorajamento. O que você está fazendo com isso? Está usando para a glória de Deus e para o bem do próximo? Ou está enterrando por medo, comodismo ou indiferença? Lembre-se, no reino de Deus, fidelidade gera multiplicação e omissão gera perda. O convite de Jesus é para que a gente saia do buraco do medo e comece a negociar os talentos que Ele nos confiou, com fé e coragem, porque a maior alegria não está em preservar o que temos, mas em ver Deus multiplicar, através de nós,
Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Que Deus te abençoe e te ajude a ser um servo bom e fiel. Até a próxima.